adquirir a salvação. Louvado é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Eu quero aqui agradecer a Deus por este momento e você, amigo que está aí nos acompanhando através desta live, através do nosso canal. Nosso canal Evangelizando na Web. O título da nossa mensagem é Como adquirir a salvação. O que é a salvação? Para a humanidade caída, há alguma possibilidade de alcançá-la? O que Deus fez para torná-la possível a todos os homens? Eu sou o evangelista Jair Machado. Seja bem-vindo ao nosso canal Evangelizando na Web. E quero pedir que você se inscreva no nosso canal e você compartilhe para que mais pessoas tomem o conhecimento da mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero, meu amigo, me dirigir a você, falar aqui um pouco sobre a salvação. Como adquirir a salvação? Primeiro de tudo, é importante que você entenda, de acordo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que o homem ele foi feito no seu estado original, claro, ele foi feito em um estado perfeito. Não havia maldade no homem, não havia pecado. Entretanto, segundo a Palavra de Deus, o homem caiu e por conta disso houve a grande necessidade dele adquirir a salvação. Então eu quero ler uma passagem da Bíblia Sagrada e você que está aí nos acompanhando, peço que você pegue sua Bíblia, abra no livro de Tito, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, o capítulo de número 2 e o versículo 11 diz-nos assim a Palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, nós temos aqui uma grande demonstração do desejo de Deus de ver o homem salvo, de ver o homem novamente gozando da presença maravilhosa do Senhor. Então, como adquirir a salvação é uma mensagem que eu quero trazer ao seu coração, e quero mostrar por que é que ela é tão necessária para todos os seres humanos. Se lermos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, se você tiver uma Bíblia, procure, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ainda no capítulo 2, o versículo 7 em diante, diz assim a Palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Nos versículos de número 15, do mesmo capítulo, está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, certamente morrerás. Então, meu querido amigo, nós temos aqui um relato da Palavra de Deus, mostrando o estado original do homem. Nós temos aqui o homem e a mulher no seu estado original. Eles foram criados como a coroa da criação. Após Deus vir aqui à terra e reformar esta terra, por último Deus criou o homem com propósito. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem?
o propósito de, acima de tudo, adorar a Deus, servir a Deus, como também, de acordo com o relato que nós lemos aqui, de cuidar da terra, de dominar a terra. O livro de Eclesiastes, no capítulo número 7, o versículo 29, está escrito, Deus dizendo que fez o homem reto, mas eles inventaram muitas coisas. Então aqui nesse estado, o homem está em seu estado de inocência, não havia pecado, não havia inimizade, não havia violência, não havia as coisas prejudiciais ao homem que nós presenciamos nos dias de hoje, por exemplo. Então, aqui nós temos um homem no seu estado perfeito. A Bíblia ainda diz, de uma forma bem clara, que o homem, Deus, ele via na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden e ali tinha um diálogo com Adão e com Eva. Eles tinham o privilégio de desfrutar da presença de Deus em um ambiente de paz, em um ambiente de alegria, em um ambiente de gozo, em um ambiente de perfeita harmonia com o Criador. Entretanto, Deus havia, segundo o livro de Gênesis, no capítulo número 3, Deus havia, capítulo 2, versículo 16, 17, aliás, Deus havia dado algumas ordenanças para Adão e Eva. Deus disse para eles que eles deveriam comer de todo o fruto do jardim, mas havia apenas uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore de maneira nenhuma. Por quê? Se eles violassem aquela determinação de Deus, se eles violassem aquela ordem de Deus, eles iriam pagar caro, eles iriam morrer. Então, a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Gênesis que Adão e Eva, eles caíram, eles desobedeceram esta ordem ao comer do fruto proibido. A partir de então, o ser humano passou a sofrer as consequências dessa desobediência. O homem passou a sofrer terríveis consequências por conta desta desobediência. No livro de Romanos, o capítulo 3, o versículo 23, e capítulo 6, versículo também 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este versículo de Romanos, ele é muito claro ao falar que o homem perdeu a glória de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paz, a alegria, ele perdeu tudo de bom que ele tinha com relação ao Senhor. E no capítulo número 6 de Romanos, versículo 26, está escrito que o salário do pecado é a morte. Então veja que esta é a situação do homem hoje, após a queda. Toda a raça humana está mergulhada no pecado. Todo homem, toda mulher estão mergulhados, estão caídos da graça de Deus. Então, nós temos algumas consequências deste pecado que eu quero relatar para você. A consequência primeira, a morte espiritual. No livro de Efésios, você pode conferir na sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito que os homens estão mortos nos seus delitos e pecado. Esta foi a pior tragédia para a raça humana, a morte espiritual. É quando o homem, ele caiu da graça de Deus, ele caiu da vida de Deus. Agora ele, que anteriormente desfrutava da presença, da comunhão, da paz e do amor de Deus e da presença de Deus, agora o homem está expulso da presença de Deus. Você pode conferir isso em Gênesis, do capítulo 3 e o versículo 22, quando a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus não os expulsou só do paraíso, Deus os expulsou de sua presença. Era a reação da santidade de Deus. Então o homem passou a morrer espiritualmente e fisicamente. Está escrito, Deus dizendo, no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 19, Deus diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra
porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó voltarás. Então essas são as piores consequências para o ser humano, a morte espiritual e a morte física. Mas não para por aí as consequências da queda do homem. Nós temos também a violência entre os seres humanos. A violência, ela é uma grande demonstração de que o homem está vazio de Deus. Então, meu querido amigo que está aqui nos ouvindo, esta é a situação do homem. Mas você deve estar se perguntando, mas existe possibilidade de alcançar a salvação para o homem caído? Há possibilidade de retornar à comunhão com Deus, mesmo eu estando nessa situação depravada, mesmo eu estando no pecado? Quero lhe dizer, meu amigo, que não importa a situação que você esteja vivenciando neste momento, não importa o grau de pecado, se você pecou muito, se você pecou pouco, para Deus isso não importa. O que importa é que eu quero lhe dar uma informação que está na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Existe sim possibilidade do homem adquirir a salvação novamente. Existe sim uma possibilidade do homem retornar àquela antiga comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Então, é preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, para que você entenda o projeto de Deus, o plano de Deus para salvar a sua vida. Então, Deus, Ele tornou possível esta salvação para você. Deus tornou possível a salvação para o homem caído. Como Deus fez isso? Quando lemos na Bíblia Sagrada, eu quero ler juntamente com você João, capítulo de número 3, é muito conhecido esse versículo. João 3,16, o próprio Jesus, ele nos assegura esse grande plano que Deus estabeleceu para salvar os homens. João 3,16, o próprio Cristo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aqui o que Deus foi capaz de fazer para reaver o homem e a mulher de volta. O que foi que Deus fez? Ele amou os seres humanos de uma tal maneira, não existe explicação para o tamanho deste amor. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Deus aqui está tornando possível a salvação para o homem e para a mulher. Veja, João capítulo de número 5 e o versículo 24, Jesus ainda diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que Deus, através do seu plano de salvação, Ele envia Jesus para morrer por nós. E aqueles que passam a crer em Cristo, eles não descerão à perdição. Pelo contrário, eles irão subir para a salvação eterna, que é o assunto que nós estamos tratando. Como adquirir a salvação? Nós estamos mostrando para você que Deus fez o homem perfeito, Deus colocou determinações para ele, regras. O homem caiu desobedecendo, mas Deus planejou a salvação. Deus está tornando possível a salvação para os seres humanos. Então, meu querido amigo, veja, mas afinal, o que é a salvação? O que é a salvação? Primeiro, a salvação, ela é um grande ato do amor de Deus. Romanos, no capítulo de número 5, a salvação, ela é um ato do grande amor de Deus. Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 8, veja o que o próprio Deus fala para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, o amor de Deus é diferente do amor pregado pelas pessoas aí no mundo. O amor de Deus é muito superior. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que Deus amou
os seres humanos, mesmo eles sendo pecadores. Você sabe o que nós merecemos? Nós pecadores? Nós merecemos a punição, nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o castigo de Deus, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos a destruição eterna, nós merecemos o inferno. Mas Deus, com seu infinito amor, enviou Jesus para lá na cruz do Calvário. Ele dá a sua própria vida, ter suas mãos, seus pés furados, sua cabeça furada com aqueles espinhos, o seu lado furado. Ali ele morria, depois foi sepultado. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, para garantir para você, meu amigo e minha amiga, a salvação. A salvação, ela é possível sim para você. Não importa o seu pecado neste momento. Se você reconhecer que é um pecador e reconhecer esse projeto de Deus que é Jesus, o Filho do Deus vivo, que foi enviado para morrer na cruz do Calvário, se você crer nele, você vai adquirir essa salvação. Mas o que é a salvação? Primeiro, é um ato de amor de Deus. Segundo, é um ato soberano de Deus. Por que soberano? Porque Deus escolheu nos salvar. Nós não valíamos nada. Todos nós, diz a Bíblia Sagrada, Romanos, o capítulo número 3. Veja, meu amigo, eu vou ler juntamente com você. Você pode pegar sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 18 está escrito. Aqui é a nossa situação, é a situação dos seres humanos sem Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria, e não há conhecimento da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui é a situação do homem afastado de Deus. Ele está em um estado de depravação. E nesta situação, somente um ato soberano de Deus, somente o grande amor de Deus, mesmo sabendo que os homens estão nessa situação, ele dá o seu Filho, que é puro, sem pecado, para vir aqui à terra e ser entregue nas mãos de homens violentos, de homens maus, ao ponto deles chegarem e matarem o seu próprio filho. Mas ali ele estava fazendo tudo isso para poder nos dar a possibilidade de salvação. Por isso, meu amigo, que existe solução para os seus pecados, existe possibilidade de salvação. Eu tenho certeza que você deve lembrar daqueles dois ladrões que estavam, um à direita e outro à esquerda do Salvador Jesus. Os dois começam a insultar Jesus, os dois começam a zombar de Jesus, mas um deles, lá na frente, reconhece, olhou para Jesus e viu que ele não reclamava, que ele orava pelas pessoas que tinham crucificado ele. Ele olhou para Jesus e viu Jesus orando pelos malfeitores. E ele repreendeu o outro, o criminoso, e disse: se cale, porque eu e você estamos aqui porque merecemos, mas este homem é justo. E ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele era um criminoso, mas ele creu em Jesus Cristo e alcançou a salvação. Por quê? Porque a salvação era possível, foi possível para ele naquele dia, graças a Deus. A salvação é hoje também possível a você. Então, meu querido amigo, isto é a salvação. A salvação, ela é o resultado da morte e ressurreição de Jesus, lá na cruz do Calvário.
A salvação é o resultado da morte de Jesus. E esta morte e ressurreição livra o homem da condenação eterna. Salvação, embora esta palavra ela envolva muitas outras coisas, porque salvação pode ser a pessoa que foi, Jesus pode ter curado uma pessoa de uma enfermidade, então ela foi salva daquela enfermidade. A salvação pode ser uma libertação espiritual. Jesus libertou o gadareno, então ali a salvação foi a libertação para ele. Mas a salvação no sentido de livramento, de livramento da condenação eterna, esta é a principal, e é esta que Jesus quer efetuar na sua vida. Ele quer salvar, quer perdoar os teus pecados, Ele quer entrar na sua vida, meu querido amigo e amiga que está nos acompanhando. Veja, nós temos aqui alguns benefícios da salvação. Primeiro benefício, o perdão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, o versículo 38, está escrito, Pedro dizendo, em resposta àquelas pessoas que se dirigiram a ele, Pedro as orientou dizendo que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, se arrepender para que tivessem seus pecados anulados. Atos capítulo 2, versículo 38. No livro de Tito, capítulo de número 3, versículo 5, nós temos o segundo benefício da salvação, a regeneração. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vivia oprimido pelo pecado, mas agora vive liberto para a glória de Deus. Terceiro benefício da salvação, a justificação. Porque o ser humano tem uma dívida diante de Deus que ele não pode pagar, mas Jesus pagou por você. Se você vier até Cristo, aleluia, Jesus paga essa dívida por você. Quarto benefício da salvação, a santificação. Você será uma pessoa santificada para a morada do Espírito Santo na sua vida. Romanos 6 e o versículo de número 18. E sexto benefício, livramento eterno. Você não vai mais comparecer diante do tribunal do grande trono branco. Você não vai mais caminhar para a perdição. Você não vai descer mais para o inferno. Você não irá mais para as trevas exteriores. Você vai alcançar a salvação. Você vai morar no céu com Deus. Então estes são os benefícios. E isto é a salvação. Então, meu querido amigo, como adquirir a salvação? Há possibilidade de adquirir a salvação? Sim. O que Deus fez para tornar a salvação possível aos homens? Deus enviou seu Filho Jesus para na cruz do Calvário morrer por mim e por você. Então, meu querido amigo, quero finalizar este vídeo pedindo para você, onde você estiver, não importa a sua situação, você talvez se sinta alguém rejeitado na sociedade, no meio de uma família problemática, talvez você seja uma pessoa viciada, talvez você esteja aí mergulhado no pecado. Volte-se para Cristo agora. Jesus tem poder de resolver os seus problemas. Ele tem poder de te perdoar, de regenerar, de justificar e de santificar e te dar o livramento eterno. Então, meu querido amigo, se você tem uma Bíblia na sua casa, procure ler a Bíblia. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Entregue sua vida a Jesus Cristo e Ele irá transformar sua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Peço que você também dê uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo. Nós iremos deixar alguns versículos aqui anotados para você, para que você possa tomar mais conhecimento do plano de salvação estabelecido por Deus para você. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua mente para que você entenda que somente através de Jesus o homem adquire a salvação. Que Deus te abençoe. Amém. De hoje a 8 dias. Daqui a alguns dias nós estaremos retornando, né, fazendo mais vídeos para você, e você está convidado, né, a divulgar, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para que mais pessoas possam ser abençoadas e possam adquirir a salvação tão necessária a todas as pessoas.